Miguel Jerónimo e do Nuno Domingos e de mim próprio, e devo dizer que este cenário, digamos assim, onde vários representantes de diferentes universidades, de diferentes centros de investigação, colaboram neste mesmo debate e colaboram também graças à iniciativa e, digamos, à benevolência de um editor do Grupo Almedina, Edições 70, representado pelo Pedro Bernardo, com uma instituição que tem, como eu há pouco dizia, remado contra ventos e marés, como a Biblioteca Nacional, para se manter em bom funcionamento e nos acolher. Estas três instâncias reúnem-se agora também com vários representantes de diferentes jornais, nomeadamente do Público e do Expresso, e graças ao apoio do público nesta iniciativa, que foi de facto capital, e desde a primeira hora foi capital, aqui representado pela Bárbara Reis, diretora do Jornal Público, a quem eu agradeço, e de seguida pelo diretor adjunto, pelo Miguel Gaspar. Muito obrigado. Obrigada eu. Gostava precisamente de dizer umas palavras antes de passar a palavra à substância sobre este projeto. Este colóquio, eu diria que nasceu da melhor forma. Ouvimos agora nas últimas 2 horas sobre se o mercado de livro foi ou não inventado. Este foi de facto inventado, não há controvérsia. Foi com enorme naturalidade e como resultado um diálogo que mantemos com o Diogo Ramada Curto, que nasceu esta ideia. Há alguns anos de conversas e e-mails surgiu a ideia de fazermos no jornal uma série sobre os clássicos da economia e tentar procurar nestes livros que marcaram o século XX algumas respostas para a crise de hoje, e desta série que ocupou um espaço importante ao longo da última semana no Público, acabou por nascer o colóquio. E não é por acaso que surgiu esta sequência, não é só por causa do Diogo, é também por causa do capitalismo, podíamos dizer. É por causa de um projeto que temos, o Fundo Público Mais, que criámos no verão de 2011, e que essencialmente é um fundo de mecenato de grandes empresas portuguesas que se disponibilizaram com total desinteresse e sem qualquer intervenção e sem saberem como é que o dinheiro é utilizado, em participar num fundo que nós usamos para fazer mais e melhores juntos. E nos últimos 18 meses, muitas ou algumas dos trabalhos mais interessantes que os leitores leram foram resultado do investimento desse fundo, e os trabalhos que publicámos ao longo desta semana sobre esta série foram financiados com o Público Mais. Pensar na crise é um trabalho dos especialistas, mas levar essa reflexão ao maior número de pessoas possível é o trabalho de um jornal como o Público. E, portanto, com esta série, como de resto com todo o Público Mais, o que fizemos foi ir além do que é obrigatório, do que é expectável, além das agendas comuns que todos os jornais e a sociedade portuguesa têm, além do que é previsível e além da rotina. E, portanto, em plena austeridade, quando os jornais contam questões para tentar fazer trabalhos de maior profundidade, sentimos que conseguimos dar mais e melhor para ler, e posso dizer-vos, aliás, Diogo em particular, que o feedback que temos recebido dos nossos leitores ao longo desta semana tem sido muito positivo. Já sabemos todos que o futuro depende de fatores que não controlamos. Há muitas pessoas que acreditam que a dinâmica dos partidos, que estão fechados e entrincheirados nas suas próprias ideologias, é um obstáculo ao pragmatismo necessário para abordar e enfrentar os problemas de hoje, mas também há quem critique, como aliás o Diogo escreveu no seu artigo que inaugurou a série há uns dias, que a própria concepção entrincheirada da economia, e foi aqui dito também hoje pelo João Rodrigues, nas universidades portuguesas é também um problema, e portanto o facto da influência da ideologia nos trabalhos de investigação e das próprias rotinas da academia são também um problema. Esse processo de procurar as tais soluções criativas de que falava aqui a professora Fernanda Rolo. Foi sublinhado por todos na mesa, na sessão anterior e nos textos que publicámos, que estes 4 economistas que nos trazem aqui hoje não tinham uma visão fechada com palas redutoras, pelo contrário, tinham interesses muito cruzados, interdisciplinares, que ultrapassavam a economia, estudaram antropologia, psicologia,
a filosofia, a história das ideias, a teoria política, e fica no ar a hipótese que foi também aqui já abordada, se esse não é um dos nossos grandes problemas hoje, o que nos falta hoje aos nossos economistas e aos nossos políticos. E para terminar, queria só dizer que neste momento em que estamos numa nova fase da construção europeia, este colóquio pode ser, no fundo, visto como um princípio de um debate, sobretudo se conseguirmos sair do formalismo académico, que pode ajudar o cidadão comum a compreender melhor, no fundo, duas coisas: o que nos falta e para onde é que podemos ir. Muito obrigada. Passo a palavra, seguindo aqui a ordem, que é, começamos pelo Polanyi, e, portanto, passo a palavra ao Dr. Mota Pinto, que foi presidente, como todos sabem, é presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, foi juiz do Tribunal Constitucional e é professor na Faculdade de Direito de Coimbra. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite. Queria começar por agradecer a publicação do livro, a republicação do livro, quer do livro em si mesmo, quer nos prefácios, dos espaços, não se chamam todos prefácios, mas dos estudos introdutórios, que me parecem bastante interessantes, quer o prefácio comum dos três autores, do professor Diogo Camada Couto, Nuno Domingos e Miguel Bandeira João, quer mais sobre questões especificamente sociológicas do Rui Santos, quer depois em relação enfim, fazendo uma ligação à atualidade do Joseph Stiglitz e o enquadramento de Fred Bloch. Queria agradecer realmente o convite, mas tenho de começar por fazer aqui uma espécie de disclaimer e imputar uma responsabilidade, quer dizer, o responsável por eu estar aqui hoje e por estarem a ouvir, não um especialista, manifestamente, dizer que retirou e as suas opiniões, a sua posição sobre esta abordagem da grande transformação nos dias de hoje, é o professor Diogo Camada Couto. Portanto, queria dizer que eu resisti um pouco, mas achei que, sendo académico, não podia também negar-me a dar o meu contributo, quero dizer também que não sou especialista. Realmente eu sou jurista e aproximei-me um pouco da economia através de uma crítica aos pressupostos e à viabilidade da análise económica do direito dos contratos, designadamente da medida da indemnização contratual e pré-contratual, que é muito técnico, mas enfim, ouvi há pouco, quando cheguei a falar de incomensurabilidade, uma das questões que se põe aí, e portanto, enfim, é um tema mais específico. De todo modo, não quis negar-me a dizer o que retirei e o que me parece que hoje, no nosso tempo, a republicação da grande transformação significa. A ideia fundamental do livro enfim, podia descrevê-la assim, a ideia de que com o capitalismo, o advento do capitalismo e das propostas intelectuais que justificaram, Polanyi fala do credo liberal, se teria dado uma autonomização e prevalência do mercado autorregulado, que antes sempre estaria, ele diz, embedded, incrustado, penso que é uma boa tradução, em instituições sociais e políticas, mas, pela lógica do capitalismo, teve de ser estendido ao que ele chama de mercadorias fictícias, força do trabalho, a terra e a moeda. Aliás, o livro começa com uma descrição da queda do padrão ouro. A prevalência do mercado autorregulado e autonomizado dessas instituições sociais, com, portanto, uma lógica própria, determinada só pela flutuação da oferta e da procura, tendida a essas mercadorias, seria não só utópica e impossível, mas até destruidora da própria sociedade. E por isso teria provocado, eu li, os movimentos sociais e políticos como integrados numa autoproteção da sociedade, fala aqui do chamado duplo movimento, que explicaria a história política e social da reação contra esses efeitos destrutivos do capitalismo, e estariam até, liga isso até à origem dos movimentos sociais e políticos como uma reação extrema, extremista, contra a lógica destrutiva da sociedade pelo mercado, que desembocaram os totalitarismos do fascismo, do nazismo, na primeira metade do século XX. Eu achei o livro quase emocionante, concordo com esta apreciação que li na recensão da
do Deirdre McCloskey, e realmente é uma obra inspiradora. Enfim, eu penso que os prefácios também mostram isso bem, até pronunciadora de futuras áreas das ciências sociais, sociologia económica, nova economia institucional, até teoria dos sistemas. O problema fundamental é o da relação entre a economia e a sociedade, mais do que o problema puramente económico. Polanyi rejeita quer o totalitarismo soviético, quer a utopia do mercado e o otimismo do credo liberal. E conclui, enfim, embora seja difícil resumir as suas propostas para positiva, uma vez que ele é mais analítico da história, conclui pela necessidade de nos confrontarmos com a realidade da sociedade sem rejeição do postulado da liberdade. Rejeita por causa disto o fascismo, termina a remeter para o socialismo de Robert Owen, com uma assunção, diz ele, da exigência de liberdade numa sociedade moderna complexa. Apela à fidelidade à tarefa de ampliar a liberdade para todos, entendida substancialmente, que afastaria o receio de que o poder ou as medidas do plano se voltassem contra a liberdade que, através dele, se quer construir, criando os pressupostos para essa liberdade. E esta, diz-se no final, seria toda a certeza que nos é necessária. Depois tem-se salientado, penso que terão também falado disso na sessão anterior, uma alegada atualidade do pensamento de Karl Polanyi. Eu devo dizer que conhecia mais, já tinha lido um livro do irmão, penso, que é um filósofo da ciência. Esta atualidade compreende-se numa época em que hoje, realmente, por um lado, a economia do mercado livre começou por se estender a todo o planeta, depois da queda das economias centralizadas, mas, por outro lado, menos de 20 anos depois, houve uma crise global do capitalismo financeiro, com vírus financeiro, lembrando, aliás, algumas teorias de economistas que salientam a inerente instabilidade do capitalismo financeiro. E, portanto, enfim, tem-se, e penso que na nossa realidade é bastante atual essa questão da relação entre a sociedade e o funcionamento da lógica do mercado. Penso que agora, talvez com a atualidade e com a especificidade que o problema se põe, sobretudo a nível global, praticamente, portanto, com o funcionamento. Estou agora a lembrar de questões como o rating, o financiamento de Estados, etc., uma vez que hoje o mercado e o número de atores na economia global até pela rapidez das transações também é bastante mais significativo. Portanto, tem-se salientado uma alegada atualidade. Eu gostava de referir aqui algumas limitações ou mesmo falhas salientadas e concordo na obra de Polanyi. Uma vez que acho que estamos aqui para debater, portanto, vi que na primeira ouvi, quando cheguei na parte final, que enfim, não sei se terá sido feito, mas já penso que será um contributo. A principal falha, penso que estará provavelmente na abordagem que faz da história económica. A ideia de que ele rejeita a propensão natural para a troca dos indivíduos e defende que a economia de mercado foi, na história da humanidade, uma novidade, de certa forma, algo novo. Ou pelo menos o mercado autorregulado que incluísse a força de trabalho e da terra. Devo dizer que o que ele nos oferece como interpretação de mecanismos económicos anteriores me parece pouco. A ideia de redistribuição, de reciprocidade, de administração caseira, a expressão que é utilizada, não sei se é um sucedâneo da oferta e da procura, isto mesmo sem qualquer compromisso com a extensão dessa lógica para além da economia entendida estritamente. Parece-me que ele realmente tem a questão correta, mas duvido que tenha dado a resposta certa, pois parece-me que existem realmente provas da existência de sociedades pré-capitalistas com verdadeiros mercados, em que mesmo mercadorias como a força de trabalho e a terra eram trocadas segundo um mecanismo de preço, isto é, em obediência à lei da oferta e da procura. Portanto, eu penso que realmente, em segundo lugar, senti nessa visão do passado pré-capitalista uma certa mitificação também. Enfim, comparando, parece difícil comparar favoravelmente esse passado pré-capitalista, enfim,
os resultados que em grande medida foram positivos que a sociedade industrial e também o capitalismo tornou possíveis. Designadamente depois de ultrapassados os efeitos, os primeiros efeitos, através desse mecanismo de autoproteção da sociedade. Penso que também tenho algumas dúvidas de que se possa retirar conclusões a partir dos mecanismos de funcionamento de sociedades primitivas. Acho que há aqui realmente um pouco de resquício de tom selvagem para o funcionamento, para a análise das relações entre a sociedade e o mercado a partir do século XVIII, XIX, enfim. E ele faz isso um pouco, vai buscar o Malinowski, a psicologia, acho que até muito bem se não havia aqui um pouco de resquício para uma ideia romântica típica da literatura alemã do século XIX, de ir procurar realmente nesses mecanismos, nessas investigações, modelos para a atualidade. É claro, enfim, que há aqui um ponto importante, a Habermas veio mais tarde reformular esta ideia de que a afirmação e a autorização do mercado constituíam um caso de o que ele chamou de colonização do mundo da vida por uma racionalidade sistémica. E realmente, se quisermos, em termos sociológicos, para abordar a questão assim, parece-me correta. Parece-me difícil, porém, dizer que os efeitos sobre o bem-estar social geral tenham sido globalmente negativos. Enfim, penso que, em vez de apenas dilacerar tragicamente as relações sociais imperturbadas da era pré-capitalista, eu penso que, em nome da verdade, se deve dizer que o capitalismo também permitiu, depois, sobretudo, mitigados os excessos dos primeiros embates da industrialização, o aumento da população, por exemplo, a abertura para muitos que, se calhar, nem sequer teriam chegado a existir, o aumento da população, é claro, de um caminho de saída do estatuto, que era um estatuto simplesmente de pedintes ou de pobres rurais ou imigrantes, para um nível mais elevado. Isso aconteceu, pelo menos no Ocidente, com grande clareza. Penso que hoje também acontece. Acontece longe de nós. Eu fico sempre um pouco surpreendido quando o universalismo, muitas vezes propagado, não é suficiente para nós percebemos que a globalização, que se calhar nos afetou negativamente, e muitos neste canto da Ásia, este canto ocidental da Ásia, realmente tirou centenas de milhões de chineses da pobreza, de indianos da pobreza, etc. Talvez nós devêssemos ampliar um pouco a perspectiva. Isso não quer dizer que não devemos fazer o possível por melhorar a nossa condição e reagir, mas eu penso que também temos de incorporar esses dados na nossa análise. Um outro aspecto importante da abordagem de Polanyi é, já falei dele, a concepção do mercado desencrustado, autorregulado, em contraposição aos mercados anteriormente integrados no tecido social. Realmente, eu penso que ele chama completamente a atenção para a necessidade de ter em conta variáveis sociológicas nas análises económicas, mas eu penso que é duvidoso que, a não ser como tipo realmente ideal, o próprio credo liberal tenha defendido alguma vez uma prevalência e autonomização do mercado sobre quaisquer outras normas e valores sociais. Pelo contrário, a essência de normas, certos pressupostos políticos até, é até um pressuposto para o próprio funcionamento e existência do mercado. Do conjunto amplo de instituições, incluindo normas e valores que são pressupostos para essa existência e funcionamento. Penso que a questão fundamental é justamente aqui de saber qual é o tipo de normas de instituições sociais, jurídicas, políticas necessárias e mais convenientes para tornar possível a cooperação social e, enfim, uma afetação de recursos mais eficiente na maior escala possível. Penso que era também esse, aliás, já o contexto em que o Adam Smith colocava o seu apoio aos mercados e a invocação em interesse próprio, vez que ele tinha também toda uma obra sobre a teoria dos sentimentos morais. Gostava de dizer que hoje, enfim, é património comum a ideia de que a economia de mercado pressupõe uma regulação que permita combatar as falhas do mercado, permitir crises como a que eclodiu a partir de 2008 e, portanto, eu rejeito a ideia, enfim, não sei se pode defender a ideia de que uma economia só funciona segundo as regras do mercado quando há um mercado autorregulado. Enfim, é certo, a existência de regulação formal ou informal alterará o funcionamento puro dos mecanismos dos preços, mas não elimina só por si o funcionamento das forças do mercado dentro, pelo menos, dos limites impostos pela regulação. Enfim,
penso que a história nos mostrou que a inexistência de mercado, que as outras formas de afetação de recursos, a prazo, por não conseguirem mostrar, revelar o valor, o preço relativo dos recursos, acaba por conduzir ao falhanço económico. Pelo menos isso era uma tese que parece referida, conhecida conhecicidamente por Ludwig Mises, que era, aliás, um dos adversários grandes do Polanyi, desse aqui no livro. Mas há quem diga, enfim, penso que esta hipótese não deve ser descartada, que a queda das economias centralizadas, no final dos anos 80, realmente representou, nessa perspectiva, não gosto de dizer vindicação, mas uma confirmação, digamos assim, dessa tese formulada já nos anos 20 e 30 por von Mises, que realmente foi a falta de funcionamento do mercado que a prazo, tinha um certo prazo, provavelmente todas as questões políticas que existiam, evidentemente, e, portanto, a queda a favor das economias de mercado desse modelo. Eu diria que a obra de Polanyi é particularmente interessante nos dias de hoje, realmente, mas, a meu ver, mais do que queixarmos sobre o laissez-faire, sobre o mercado livre, paradigmas que eu entendo que triunfaram historicamente por estarem associados a níveis de eficiência e de bem-estar sem paralelo na história da humanidade. Além da maior parte dos casos, pelo menos, não é sempre o caso, mas a maior parte dos casos também sociedades liberais democráticas. Eu penso que o que se deve depois perguntar é, sobretudo, o que se deve e pode fazer para evitar uma destruição da força dos poderes políticos democráticos pelas forças do mercado globalizado. Realmente a questão da relação entre o poder político e o poder económico como um aspecto da questão da relação entre a economia e a sociedade. A meu ver, a resposta só pode estar na constituição de mecanismos de governação e de regulação também globais. Penso que é a minha resposta. Nós aqui temos em dois tabuleiros, em dois momentos. Não podemos, até lá, renunciar à obtenção de condições de eficiência económica e de competitividade em cada país, não só por razões de subsistência, mas até para podermos preservar a necessária voz ativa no contexto global, até para defendermos esses mecanismos de regulação. Eu penso que essa constituição de mecanismos de governação e de regulação, por pensar em questões como as agências de rating, como combate ao dumping social, enfim, outras questões, se quiséssemos usar conceitos de Polanyi, é parte indispensável desse duplo movimento, agora a nível global, necessários para a autoproteção da sociedade mundial. É isto que eu retirei da obra de Polanyi. Estou realmente disponível para o debate e para a discussão, e quero agradecer novamente o convite, mas, enfim, embora a responsabilidade do que disse é minha, a responsabilidade por ouvir o nome do especialista, eu repito mais uma vez, a professora Joana Couto. Muito obrigado.